Era uma vez um homem chamado Antônio Vasconcelos, dono de terras tão vastas que o horizonte parecia não ter fim quando se olhava de sua varanda de madeira no alto do casarão principal. Filho único de um dos fazendeiros mais ricos do interior de Minas, Antônio herdara não apenas a fortuna, mas também a responsabilidade de manter viva a tradição de uma família marcada por poder, respeito e, ao mesmo tempo, segredos profundos que raramente vinham à tona. Alto, de olhar penetrante e postura imponente, Antônio se destacava por onde passava, seja em reuniões de negócios na cidade, seja montado em seu cavalo de raça percorrendo os campos verdejantes da fazenda. Vestia-se com elegância, botas de couro feitas sob medida, chapéu impecável e uma camisa de linho que contrastava com o suor do trabalho diário. Era um homem que unia o luxo ao esforço. Mas por trás de sua aparência segura e de seu sobrenome respeitado, carregava dores que ninguém imaginava. O fazendeiro milionário era conhecido como alguém rígido, de poucas palavras, temido por funcionários e admirado por investidores. Suas terras produziam café, gado e leite em escala suficiente para exportação. O sucesso dos negócios era indiscutível, mas o coração de Antônio estava marcado por cicatrizes invisíveis. Desde a morte precoce de sua mãe, ele crescera apenas sob a tutela do pai, um homem frio, autoritário, mulherengo e que sempre fez questão de lembrar ao filho que o amor era fraqueza. Antônio aprendeu a vida toda que emoções eram inimigas do poder e por isso mantinha sua vida pessoal trancada a 7 chaves. Estava noivo de Laura, filha de um político influente da capital. União arranjada que parecia mais um contrato do que um relacionamento. Laura era sofisticada, linda e ambiciosa, mas carregava consigo uma arrogância que não passava despercebida. Muitos acreditavam que aquela união serviria apenas para fortalecer laços de poder e negócios, mas o coração de Antônio nunca bateu mais forte na Presen-Oder, enquanto isso a muitos quilômetros dali, entre as pequenas casas de madeira simples, em ruas de terra batida e jardins improvisados que exalavam cheiro de terra molhada e flores do campo, vivia Clara, conhecida por todos como a menina da roça. Clara era filha de um lavrador humilde que dedicara a vida ao cultivo de milho e hortaliças. Sua mãe, costureira, completava a renda da família com pequenos serviços para vizinhos. A jovem crescera em meio à simplicidade, mas carregava nos olhos um brilho de determinação raro. Morena, cabelos longos e lisos, quase sempre presos em uma trança. Clara tinha um sorriso doce que iluminava qualquer ambiente, mesmo quando as dificuldades batiam à porta. Sua vida era marcada por esforço. Acordava ainda de madrugada para ajudar a mãe nos afazeres da casa e depois acompanhava o pai na plantação, sob o sol forte, sem reclamar. Apesar das condições simples, Clara sempre teve um espírito livre, sonhador, mas também corajoso. Ela acreditava podia mudar quando se tinha fé e coragem. Seu coração era puro e sua maior virtude estava em sempre ajudar os outros, mesmo que para isso tivesse que abrir mão de si mesma. Foi em uma tarde quente de verão que os caminhos de Antônio e Clara se cruzaram de forma inesperada. Antônio havia saído sozinho a cavalo para inspecionar uma parte da fazenda próxima às divisas, área menos explorada, onde riachos cortavam o terreno e o gado pastava em abundância. O fazendeiro, acostumado a ser seguido por capatazes, dessa vez preferiu o silêncio. Talvez buscasse se afastar das pressões do noivado com Laura. Talvez quisesse apenas fugir por algumas horas da máscara de homem indestrutível que era obrigado a vestir. Enquanto cavalgava, não percebeu que o cavalo se assustara com o som de uma cobra que atravessara a trilha. O animal empinou bruscamente e Antônio perdeu o controle. O cavalo disparou desgovernado em direção a uma ribanceira. O coração do fazendeiro disparou. Por um instante,
A lembrança da mãe lhe veio à mente e ele sentiu como se sua vida estivesse prestes a acabar. Foi nesse momento que Clara, que colhia flores e ervas perto dali para ajudar uma vizinha doente, ouviu o barulho e correu. Sem pensar duas vezes, a menina da roça agarrou as rédeas do cavalo, usando toda a força que tinha. O animal relinchou, resistiu, mas a coragem dela não permitiu que soltasse. Com um esforço sobre-humano, Clara conseguiu puxar a rédea para o lado, desviando o cavalo do Príncipe. Kiel. Antônio caiu no chão, batendo o braço em uma pedra, mas estava vivo. Respirando ofegante, Clara se aproximou. "O senhor está bem?" perguntou com a voz trêmula, mas firme, olhando nos olhos dele. Antônio, ainda atordoado, a encarou. Nunca em sua vida alguém havia lhe estendido a mão daquela forma, com tanta coragem, sem esperar nada em troca. Eu acho que sim, respondeu, tentando se recompor, mas sentia uma dor forte no ombro. Clara, com delicadeza saída de um sonho, levantar. O milionário, acostumado a ser servido por todos, estava sendo salvo por uma simples menina da roça. O contraste era tão grande que, naquele instante, ele não sabia se agradecia ou se apenas se deixava perder nos olhos dela. Havia algo em Clara que o desarmava, algo que fazia cair por terra as lições frias que aprendera com o pai. A simplicidade dela parecia mais valiosa do que qualquer fortuna. Enquanto improvisava um curativo com pedaços do próprio lenço, Clara sorriu timidamente. Foi por pouco. O cavalo quase levou o senhor ribanceira abaixo. Antônio, ainda surpreso com a determinação da jovem, perguntou seu nome. Clara menos respondeu. Ele repetiu em voz baixa, como se gravasse em sua memória. Clara. Naquela tarde, sob o sol que já começava a se pôr, uma conexão invisível se formou. Antônio percebeu que não conseguiria tirar aquela menina da cabeça. Ela, por sua vez, sentia uma estranha mistura de medo e curiosidade diante daquele homem da fama e do poder. Agora parecia vulnerável em suas mãos. O destino dera seu primeiro sinal. E ambos sabiam, no fundo de seus corações, que nada seria igual a partir daquele encontro. Se essa história já te emocionou até aqui, imagina o que ainda está por vir. Deixe seu like. Inscreva-se no canal e comente o que você faria se estivesse no lugar da Clara. Essa é apenas a primeira parte dessa jornada. Nos dias que se seguiram, Antônio não conseguia afastar a imagem de Clara de sua mente, o semblante simples, os cabelos soltos pelo vento, a coragem com que enfrentara o cavalo desgovernado. Ele havia conhecido inúmeras mulheres, algumas mais belas que outras. Todas sempre bem vestidas, perfumadas, pertencentes ao círculo de poder e influência em que vivia. Mas nenhuma jamais havia arriscado a própria vida por ele. Aquilo o perturbava e o atraía ao mesmo tempo. Antônio passou a cavar desculpas para voltar àquela parte mais afastada das terras. Dizia aos capatazes precisava verificar cercas, inspeções de gado, contratos de arrendamento. Mas, no fundo, queria apenas sentir a mesma brisa que sentira ao lado de Clara, ver se por acaso teria a sorte de cruzar com ela novamente. Clara, por sua vez, também não esquecia. A cena havia ficado gravada como um retrato em sua mente, não pelo fato de ter salvo o milionário, mas pelo olhar dele. Havia ali algo que destoava do que sempre ouvira sobre os donos de terra. Não era arrogância, não era desprezo. Naquele instante, ela havia visto um homem vulnerável, humano, grato. E isso a fazia pensar, mesmo que tentasse afastar a ideia, quem realmente era Antônio Vasconcelos. Foi em uma manhã de domingo que o destino voltou a uni-los. Clara acompanhava a mãe até a cidade vizinha, onde vendiam hortaliças na feira. Entre barracas improvisadas, cheiro de milho assado e o burburinho das pessoas, Clara organizava tomates e alfaces em cestos de palha. Enquanto arrumava, não percebeu que um carro preto luxuoso se aproximava da praça. Antônio,
com o chapéu abaixado para não chamar a atenção, estacionou. Estava a caminho de uma reunião, mas ao avistar Clara ali, não resistiu. Ele se aproximou devagar, como quem não quer ser notado. "Bom dia, Clara", disse, com um sorriso raro em seu rosto sério. A jovem levantou os olhos, surpresa, e o coração disparou. "O senhor por aqui?" Tentou disfarçar a emoção. Antônio ajeitou o chapéu. "Vim resolver negócios na Clara cidade." sorriu, tímida. Mas confesso que não Havia resistia uma ao doçura cheiro nos dos gestos dele que a desconcertava. Enquanto conversavam, alguns olhares curiosos surgiram. Afinal, que interesse teria o poderoso fazendeiro em falar com uma simples menina da roça? Antônio não se importou. Comprou um cesto inteiro de hortaliças, pagou o dobro do valor e ainda agradeceu como se tivesse recebido um presente. Antes de ir embora, inclinou-se levemente e disse: "A coragem que você teve naquele dia, não esqueço jamais. De algo. Precisa, me procure. Minha fazenda sempre estará de portas abertas para você." Clara ficou paralisada. Sentia orgulho de sua atitude, mas também receio. Sabia que aquele tipo de aproximação poderia trazer problemas. A diferença de mundos era grande demais. Ainda assim, guardou as palavras no coração. Enquanto isso na capital, Laura, a noiva oficial de Antônio, começava a desconfiar. Soubera por terceiros que o fazendeiro estava passando mais tempo fora da sede da fazenda, Sociais e evitando adiando detalhes do casamento. Impaciente, Laura decidiu fazer uma visita surpresa. Quando chegou ao casarão principal, foi recebida com toda a pompa habitual. Criados, capatazes, cozinheiras, todos sabiam quem era Laura e o poder que trazia consigo. Mas Antônio, ao vê-la, não conseguiu esconder certo incômodo. Beijou-lhe a mão por formalidade, mas sua mente estava distante. Laura percebeu de imediato. Mulher esperta e ambiciosa, ela conhecia bem os sinais de desinteresse. Se transformou em olhar frio. Sorriso. "Antônio, precisamos conversar sobre o casamento", disse, sem rodeios, naquela noite. "Meu pai já reservou a igreja. Os convites precisam ser impressos. E você parece ausente." Antônio respirou fundo. "Laura, não é o momento. Tenho questões na fazenda, negócios que precisam da minha atenção." Ela estreitou os olhos. "Negócios ou distrações? Não pense que não sei quando um homem muda de comportamento." Laura, o silêncio de Antônio foi resposta. Jurou para si mesma que descobriria o motivo daquela frieza. E quando descobrisse, faria questão de destruir qualquer obstáculo que se colocasse entre ela e o casamento milionário que tanto ambicionava. Enquanto Laura tramava, a vida de Clara sofria mudanças. Seu pai adoecera gravemente, consequência de anos de esforço na lavoura e poucas condições de tratamento. Com a saúde debilitada, a renda da família despencou. Clara assumiu ainda mais responsabilidades, cuidando do irmão mais novo e ajudando a mãe, mas o peso era grande demais. Foi então que surgiu uma oportunidade inesperada. A governanta da fazenda Vasconcelos precisava de uma nova ajudante. O convite chegou através de vizinhos e Clara, relutante, aceitou. Não por ambição, mas por necessidade. No primeiro dia de trabalho, Clara chegou cedo, com roupa simples e cabelos presos. O coração batia acelerado. O casarão era imenso, imponente, diferente de tudo que já havia visto. Severa chamada Dona Zilda, uma mulher. Claro, aqui não se fala com os patrões. Não se circula fora do permitido e disciplina é regra. Um deslize e está fora. Clara assentiu, respeitosa, mas sentia o peso das palavras. O destino, no entanto, tinha planos diferentes. Ao atravessar o corredor principal levando uma bandeja de café, Clara não percebeu que Antônio vinha em sentido contrário. O encontro foi inevitável. Os olhos se cruzaram e por alguns segundos o tempo pareceu parar. Mesmo frio na barriga, Antônio sentiu desde o dia do resgate. Clara
Nervosa, abaixou os olhos, mas não conseguiu esconder o rubor em suas faces. Você aqui? Perguntou ele, surpreso. Clara respondeu baixinho. Preciso trabalhar. Antônio permaneceu em silêncio, dividido entre a alegria de tê lá perto e o medo do escândalo que poderia surgir. Sabia que Laura jamais aceitaria aquela proximidade e que a própria família não permitiria uma empregada ocupar espaço em sua vida. Mas, dentro de si, já não havia volta. Naquela noite, enquanto olhava as estrelas da varanda, Antônio refletiu. Pela primeira vez em anos, sentia-se vivo. Clara havia acendido uma chama que nem ele sabia que existia, mas também sabia que o preço dessa chama poderia ser alto. E se fosse você no lugar de Clara, aceitaria trabalhar na casa do homem que salvou, mesmo sabendo que ele já tem uma noiva influente? Comente aqui embaixo, deixe seu like para acompanhar os próximos capítulos dessa história. Dias na fazenda terem-se um verdadeiro teste para Clara, a menina da roça, acostumada à liberdade do campo. Agora se via cercada por paredes imponentes, regras rígidas e olhares julgadores. Dona Zilda, a governanta, parecia ter prazer em lembrar a cada instante que Clara era apenas uma empregada. A todo momento repetia frases que feriam a alma. Não se esqueça do seu lugar, menina. Gente simples não tem vez aqui. Clara engolia o orgulho, respirava fundo e continuava. Precisava do salário, precisava ajudar a família e não podia se dar ao luxo de perder aquele trabalho. Antônio, por outro lado, fazia de tudo para não demonstrar interesse na frente dos demais. Mas cada vez que avistava Clara servindo à mesa, carregando cestos de roupas ou cuidando do jardim, sentia um aperto no peito. Era como se a presença dela iluminasse cada canto escuro do casarão. E isso, inevitavelmente, chamou a atenção de Laura. A noiva sempre elegante voltou à fazenda em uma visita repentina. Trazia consigo vestidos caros, perfumes importados e ares de superioridade. Logo percebeu que havia algo diferente no olhar de Antônio. O jeito como ele desviava os olhos quando Clara passava, a maneira quase imperceptível com que seguia seus movimentos. Laura, mulher astuta, não precisava de muito para entender havia uma intrusa em seu caminho. Naquela mesma noite, durante o jantar, Laura fez questão de demonstrar seu poder. Sentada à mesa principal, cercada pelos pais de Antônio e por alguns convidados ilustres, pediu vinho. Clara, nervosa, prói com a garrafa. Ao servir, a mão tremeu levemente e uma gota caiu sobre a toalha branca. Laura aproveitou o momento como se fosse um presente dos céus. Cuidado, garota! Exclamou em tom alto, chamando a atenção de todos. Talvez você esteja mais acostumada a servir água de poço do que vinho francês. Risadas abafadas ecoaram pela mesa, e Clara sentiu o rosto arder de vergonha. Antônio apertou os punhos em silêncio. Defende Clara, mas sabia que explodir na frente de todos seria arriscar ainda mais a reputação da moça. No entanto, seus olhos buscaram os dela, e naquele olhar estava o pedido silencioso de desculpas. Clara, com dignidade, recuou, mas por dentro a dor latejava. Laura percebeu. O incômodo de Antônio era o sinal que ela precisava. Assim que o jantar terminou, aproximou-se dele no corredor. — O que é isso, Antônio? Perguntou, fria. Seus olhos não mentem. Está interessado naquela... Antônio ficou em silêncio, mas seu semblante sério denunciava mais do que palavras poderiam. Eu não admito humilhação menos, continuou Laura. Você é meu noivo. E eu não vou permitir que uma qualquer coloque em risco tudo que planejamos. Antônio, pela primeira vez, levantou a voz. Laura, não fale dela desse jeito. As palavras ecoaram fortes, surpreendendo até a si mesmo. Laura arregalou os olhos, indignada. Então é verdade, disse antes de sair furiosa. Vingança no dia seguinte. Laura, aproveitando-se de sua posição de quase patroa,
Pediu à governanta que sobrecarregasse Clara com as tarefas mais pesadas. Mandou que ela limpasse os estábulos sozinha, carregasse baldes d'água e lavasse roupas até tarde da noite. Clara, exausta, ainda assim não reclamava. Suportava em silêncio, mas cada humilhação a fortalecia. O estopim veio em uma tarde de tempestade. Laura, acompanhada de amigas da capital, passeava pelo casarão quando deliberadamente deixou cair a menina da roça que limpe, disse, rindo. Clara ouse para recolher os cacos, mas uma das amigas de Laura comentou em voz alta: ela tem mãos delicadas demais para ser só empregada. Não me surpreende que alguém aqui dentro tenha se encantado. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Laura lançou um olhar fulminante para Antônio, que por acaso havia acabado de entrar no salão. Naquele instante, Antônio não suportou mais. Aproximou-se, diante de todos, tomou a palavra. Chega, não admito mais esse tipo de comportamento dentro da minha casa. Clara merece respeito, tanto quanto qualquer um aqui. O salão congelou. Laura ficou sem reação e Dona Zilda baixou a cabeça, temendo as consequências. Clara, surpresa, tentou argumentar. Não precisa me defender, senhor Antônio. Mas ele a interrompeu. Precisa, sim. Ninguém aqui vai pisar em você enquanto eu existir. As palavras repercutiram como um raio. Laura, envergonhada e furiosa, saiu às pressas. E Clara, mesmo sentindo o coração acelerar, temia pelo que viria. Sabia que, depois daquela cena, a guerra estava declarada. Naquela noite, sozinha em seu quarto simples nos fundos da fazenda, Clara chorou. Não por vergonha, mas pelo turbilhão de sentimentos que a dominava. Estava sendo humilhada por amar em silêncio. Estava sendo perseguida por algo que não escolhera. E, ao mesmo tempo, sentia que seu coração batia mais forte a cada vez que os olhos de Antônio. Do lado de fora, na varanda do casarão, Antônio encarava a escuridão, pensativo. Pela primeira vez, havia se colocado contra Laura abertamente. Sabia que aquilo teria consequências políticas e familiares. Mas também sabia que não poderia mais viver sufocado entre as paredes de um casamento sem amor. Clara havia despertado nele algo impossível de ignorar. E enquanto a tempestade lá fora caía, o verdadeiro temporal se formava dentro daquelas paredes, a batalha entre o poder, orgulho e o amor que nascia no silêncio. E você, no lugar de Antônio, teria coragem de enfrentar a família e a noiva por um amor improvável? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se e ative o sininho, porque a partir daqui a história só vai ficar mais intensa. A noite seguinte trouxe um céu limpo, mas ninguém na fazenda Vasconcelos respirava em paz. Laura não era do tipo que aceitava um não como resposta. Seu silêncio era só a camada mais fina de um plano que vinha sendo costurado com Fritza. Na manhã de segunda, Dona Zilda convocou as empregadas na copa, olhos duros, caderno nas mãos, como quem anuncia uma sentença a partir de agora. As escalas mudariam, e a menina da roça ficaria responsável pelas áreas sensíveis, os quartos de hóspedes, a sala de joias, o salão principal. Clara sentiu o peso da troca no mesmo instante. Era estranho receber as partes mais delicadas da casa logo depois de ter sido humilhada. Parecia presente embrulhado com espinhos. Aceitou, mas algo no peito avisava que a tempestade ainda estava longe de ir embora. As horas correram numa cadência cansada. Clara abriu janelas altas que rangiam, sacudiu cortinas pesadas. Alinhou taças de cristal como quem equilibra o próprio destino na ponta dos dedos. Havia um cheiro de cera no ar e de flores que vinham do jardim frontal, onde jardineiros podavam rosas sem imaginar a guerra que se desenrolava do lado de dentro. Ao passar pelo corredor dos hóspedes, Clara viu uma porta entreaberta, quarto que Laura usava quando dormia ali. O vestido novo de Sava descansava numa cadeira. Sobre a penteadeira,
Uma caixa aveludada estava meio aberta. Dentro, um colar de pérolas delicado, luzindo sob a manhã. Clara desviou os olhos. Não tocaria, não chegaria perto. Na hora do almoço, Antônio apareceu na copa de serviço menos coisa rara. Não para fiscalizar, mas para agradecer. Trazia no rosto a mesma seriedade de sempre, porém havia calor na voz. A concha caíra ao sentir o olhar dele. Clara por um quase segundo deixou. A mais. Foi rápido, discreto, mas intenso o suficiente para que Dona Zilda marcasse a cena dentro do coração como prova a ser usada depois. E foi, mais tarde, quando a casa se aquietou, Zilda chamou Laura para um café no jardim lateral. Contou do olhar, exagerou os fatos, pintou a menina como uma ameaça, serviu açúcar em forma de veneno. Laura bebeu devagar, sorriu com apenas um canto da boca e respondeu sem piscar: então amanhã vamos testar a fidelidade desta casa. O dia seguinte começou com um sol firme, desses que queimam por dentro. Clara subiu para arrumar os quartos. Quando entrou no de Laura, respirou fundo, abriu as janelas, mudou os lençóis, espanou a penteadeira. A caixa estava ali, fechada. Ela a contornou como se fosse fogo. Depois desceu e levou roupas para a lavanderia nos fundos e se atrasou uns minutos no varal, porque uma lembrança do pai doente a pegou de jeito, a febre na noite anterior, a tosse, a falta de remédio caro. Não havia tempo para fraquejar. Voltou correndo, atravessou o hall, subiu outra vez e encontrou a porta do quarto de Laura escancarada. Gente reunida. A voz gelada de Dona Zilda cortando o corredor como lâmina falta ou colar. Tudo correu como quem já sabia os passos. Laura, a mão no peito, teatral, pedia que todos ficassem calmos. As amigas cochichavam. Zilda mandou fechar a saída dos fundos. Alguém aventou a ideia de chamar a polícia. E então, com a pontaria sugeriu que as bolsas das empregadas fossem revistadas, por zelo. Ninguém ousou dizer não. Uma a uma, expuseram seus pertences sobre a mesa da copa, chave simples, lenços gastos, marmitas, rosários. Quando chegou a vez de Clara, ela abriu a bolsa de pano. Dentro, um caderno, uma foto da família, um pão embrulhado, um lenço florido. E foi nesse instante que o impossível apareceu como se tivesse sido convocado. O colar, o mesmo, com seu brilho frio, estava dobrado dentro do lenço. O ar se partiu. As palavras apareceram rápidas, ferinas. Ladrão não tem cara, disparou uma das amigas de Laura, quase satisfeita. Dona Zilda ergueu o queixo, triunfante, como se confirmasse um diagnóstico que repetia para si há dias. Clara gelou tanto que mal sentiu as pernas. Os olhos foram direto para Laura, não com medo, mas com um susto triste. Não tinha explicação, não tinha defesa. E, no entanto, uma parte dela recusava-se a acreditar que aquilo ficaria daquele jeito. Firme, quando a voz voltou. Não toquei nem na caixa e toquei. A gente entende. Querida, ironizou Laura, pousando a mão no ombro de Zilda. A necessidade transforma as pessoas. Foi quando Antônio entrou. Chamado às pressas, atravessou o corredor comprido como quem atravessa um campo minado. A cena se desenhou inteira diante dele, a copa, as mulheres, a bolsa aberta, o colar no lenço. O primeiro impulso foi proteger Clara com o corpo como Fitzera com bezerros na época da seca. O segundo, olhar todo mundo nos olhos. Ninguém encosta nela menos. A voz saiu baixa, mas com uma autoridade que calou as bocas. Ninguém. Se esta casa perdeu algo, nós vamos descobrir como. Sem linchamento, sem espetáculo. Laura deu um passo à frente, ferida no orgulho. Está me chamando de mentirosa, Antônio. O colar sumiu do meu quarto e foi encontrado com a sua, protegida. Ele sustentou o olhar dela por longos segundos, sentindo o próprio noivado ruir. Já não suportavam o peso do mundo. Estou dizendo que na minha casa ninguém é condenado sem verdade.
e a verdade não tem pressa de agradar ninguém. Antônio mandou fechar a copa e pediu aos seguranças que revissem a gravação das câmeras que recentemente instalara. Um projeto piloto no andar superior, secreto para quase todos. A espera foi um nó cego na garganta de Clara, que respirava pela fé, pela lembrança da mãe, pelo desejo de não desmoronar ali mesmo. Quando o capataz voltou com um tablet antigo nas mãos, o salão se recompôs em silêncio tenso. A imagem tremida mostrou a manhã em cortes Clara entrando, janelas aprendo panos balançando, a caixa fechada na penteadeira, depois um vazio. E então, outra figura, rápida, furtiva, a cabeça coberta por um lenço, entrando no quarto com um molho de chaves. A pessoa caminhou até a penteadeira, abriu a caixa, pegou o colar, sumiu do quadro e, alguns minutos depois, surgia no corredor carregando um cesto de roupas. A câmera não mostrava o rosto, mostrava as mãos, uma aliança larga, um gesto com o punho direito. Antônio sentiu tudo dentro dele ficar muito, muito quieto. Aquele gesto, aquela mão. Reconhecia de anos o punho com a cicatriz de ferrão, o anel com brasão da família. O capataz sussurrou: doutor, isso, me parece, seu pai. O mundo tombou 1 centímetro. Laura engoliu seco. Dona Zilda se retraiu como sombra. Não houve tempo para mentira fácil. Fundos, Antônio, e ela mostrou o resto da coreografia. A gravação do corredor, o cesto de roupas descendo as escadas de serviço, alguém dobrando um lenço florido, alguém mexendo numa bolsa de pano. E, por fim, a figura saindo num passo apressado. O punho, sempre o punho, o anel. Em silêncio, Antônio despediu o capataz, desligou o tablet e passou a mão no rosto como quem tira a última venda dos olhos. Falou baixo, para todos ouvirem. Eu sempre soube que esta casa tinha fantasmas. Hoje um deles resolveu aparecer de dia. Pediu que Clara recolhesse suas coisas, não por expulsão, mas para acompanhá-lo até a varanda. Laura tentou se opor, mas o olhar dele a congelou na soleira. Não hoje. No alpendre, o vento quente veio com cheiro de café torrado e de campo aberto, como se lembrasse que a vida ali tinha raízes maiores do que as paredes. Clara segurava a bolsa como se fosse um escudo pequeno. Antônio respirou fundo. Não havia retorno possível, ou rompia com o passado, ou passaria o resto dos dias prisioneiro dele. Vou dizer algumas coisas que ninguém tem coragem de dizer menos começou. Mais para si do que para ela, mas com a honestidade de quem não quer deixar restos. Meu pai sempre confundiu o poder com impunidade. Cresci vendo isso e me encolhe para caber na expectativa dele hoje. Não mais. Não vou permitir que a sua história seja esmagada para proteger o nome de quem esqueceu o próprio. Ele parou, a voz um pouco rouca. Se você ainda quiser trabalhar aqui depois de tudo, vai trabalhar comigo no escritório da sede, com salário dobrado e registro. E com uma regra, ninguém mais vai falar com você alto. Se falar, não fica. Isso vale para qualquer um, inclusive para mim. Clara fechou os olhos por um instante. Não era só sobre emprego. Era sobre dignidade. Era sobre acreditar que o mundo podia ser diferente do que sempre foi. Eu fico, respondeu, simples, com a firmeza de quem escolhe a vida e escolhe amar ainda que doa. Mas peço uma coisa, não me proteja como se eu fosse fraca. O que eu quero é trabalhar com verdade. Antônio assentiu, um meio sorriso que quase nunca mostrava. Verdade é o que vai nos guiar daqui para frente. A notícia se espalhou mais rápido do que vento em pasto seco. Na mesma tarde, Antônio suspendeu provisoriamente suas visitas à capital e convocou uma reunião fechada com os administradores da fazenda. Deixou claro, investigariam internamente qualquer manobra e os antigos privilégios que se confundiam com pequenos abusos seriam cortados na raiz. Alguém tentou argumentar que assim sempre foi. Ele encerrou com uma frase que atravessou os corredores. Então, a partir de hoje, deixa de ser.
À noite, Laura bateu à porta do escritório com a raiva de 100 anos. Jogou a revista de noiva sobre a mesa de madeira e disse: "Sem filtros, é isso? Você vai jogar fora o casamento mais estratégico da sua vida por uma criada?" Antônio não levantou a voz. Usou a verdade como martelo. "Eu vou terminar um noivado que nunca foi amor. E vou reerguer a minha casa no alicerce certo. Se você quiser me odiar, vai ser uma escolha sua, mas não fique. Não amanhã, não depois." Laura tremeu de raiva, chamou de ingênuo, prometeu que ele se arrependeria e foi embora, arrastando o perfume caro pelo corredor como se deixasse uma trilha de passado. Quando a madrugada caiu, a fazenda respirou diferente. O céu enorme, sem nuvens, parecia guardar uma promessa antiga. Clara caminhou até o jardim do fundo e olhou os cavalos na madeira da cerca, tranquilos, como se soubessem melhor do que pessoas como atravessar noites difíceis. Pensou no pai e na mãe exausta, na conta da farmácia. Pensou em Antônio, sentado sozinho no escritório, escolhendo a própria coragem como quem escolhe um caminho de terra que não sabe onde vai dar. Não era amor fácil, não seria, mas havia verdade. No dia seguinte, o velho Vasconcelos não apareceu no café. Depois do almoço, um motorista veio buscar alguns pertences dele. Nem palavra foi deixada. Apenas o anel com brasão, esquecido sobre a mesa lateral da sala de leitura, pequeno e pesado como culpa. Só então a casa entendeu que a mudança não era pose, era definitivo. Clara começou no escritório em silêncio, caderno aberto, lápis na mão, aprendendo nomes de fornecedores, prazos, planilhas simples. Cifras que sempre tinham pertencido a um mundo distante. Antônio alternava explicações objetivas com perguntas simples sobre a vida dela, sem invadir o que não era dele. Nos intervalos, o silêncio entre os dois dizia coisas que não cabiam em nenhuma planilha. Havia respeito. Havia um cuidado novo, que não era piedade e tampouco obsessão, era construção. No fim da tarde, quando o sol deitava sobre os morros e pintava de cobre as cercas, uma caminhonete velha parou na porteira. Era a mãe de Clara, trazendo notícias do pai. A febre tinha cedido um pouco, mas o médico insistia no remédio caro. Clara correu até ela, abraçou a mãe como quem abraça um porto. Aproximou devagar e ofereceu carona até a cidade. Sem alarde, sem espetáculo, a mãe hesitou. Clara assentiu com os olhos. Foram na farmácia. Antônio pagou a medicação sem discursos. Pediu recibo em nome da família de Clara e entregou de volta com discrição. No caminho, pararam num mirante simples de estrada de terra. O vento trazia cheiro de capim molhado mesmo sem chuva. Clara enfiou as mãos nos bolsos, olhou o horizonte e disse: "Sem rodeios, eu tenho medo." Ele não fingiu não entender. Eu também. E ficou ao lado dela, não à frente, não atrás, como quem entende que coragem é companhia, não ausência de medo. Naquela noite, quando cada um voltou ao seu lugar, o destino já estava diferente do que tinha sido ao amanhecer. A casa, ferida e orgulhosa, aprenderia a desaprender. Clara, a menina da roça, tinha quase sido varrida para fora. Em vez disso, agora segurava uma caneta que escrevia parte das contas e, sem saber, parte do futuro. E Antônio, o fazendeiro milionário, a verdade, escolhera o caminho mais árduo e único que valia a pena. Se você estivesse aqui, diria que tudo se resolveu. Mas a vida tem o hábito de testar o que a gente promete. E a próxima prova vem de onde menos se espera, um contrato antigo, uma dívida de honra, uma visita que chega sem avisar e coloca todo mundo outra vez no limite do que acredita. Quer descobrir como eles atravessam esse novo vendaval? Comenta aqui se você ficaria na fazenda ou iria embora. Deixa o like e se inscreve para acompanhar o próximo capítulo dessa história, menos o mais intenso até agora. O amanhecer na fazenda parecia mais leve. Os raios de sol atravessavam as janelas altas,
dourando o chão de madeira polida como se anunciassem um recomeço. Clara acordou cedo, como sempre, mas agora sua rotina era diferente. Já não carregava baldes pesados, não esfregava pisos em silêncio, passava as manhãs entre papéis, canetas e livros de contabilidade. Ainda se sentia fora de lugar, mas cada pequena vitória a menos em somar corretamente um valor, decifrar uma cláusula a menos lhe trazia uma sensação nova de pertencimento. Antônio observava em silêncio. Deixava que Clara cometesse erros. Corrigia com paciência e via nela não apenas dedicação, mas uma inteligência prática, moldada pela vida dura no campo. Aquilo o encantava mais do que qualquer vestido caro ou discurso sofisticado que ouvira em salões da capital. Mas, por trás da calmaria aparente, o destino preparava outro golpe. Na tarde de uma terça-feira abafada, um homem de terno escuro chegou à fazenda, trazendo consigo uma pasta de couro envelhecida. Apresentou-se como advogado da família Vasconcelos e pediu para falar com Antônio em particular. Foram para o escritório, mas Clara, ao organizar papéis na sala ao lado, ouviu fragmentos da conversa. Seu pai assinou este contrato há 20 anos. Uma parceria de terras com a família Montserrat. Como o senhor sabe, a cláusula final prevê a união das famílias por meio de casamento. Antônio respirou fundo, cerrou os dentes. E quem seria a escolhida? O advogado abriu a pasta, puxou uma foto recente. Helena Mora, a filha mais velha. Seu pai já havia prometido que o enlace aconteceria até o fim deste ano. Clara gelou por dentro. Sentiu como se o chão fugisse sob seus pés. Casamento, promessa de família. Antônio levantou-se, indignado. Isso é ridículo. Não vou me casar por contrato. Não sou propriedade. O advogado não se abalou da mesma forma. Entendo. Ameaçam processar por quebra de contrato, exigindo milhões em indenização. E já estão se preparando para vir pessoalmente cobrar o compromisso. Quando o homem foi embora, Clara não conseguiu conter a angústia. Perguntou a Antônio, ainda no corredor. É verdade. Existe outra mulher prometida a você. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. É verdade que existe um papel, Clara, mas não existe amor nesse papel. E eu não vou entregar minha vida a uma prisão só por negócios e sentimentos. Clara queria acreditar, mas o medo corroía. Sabia que famílias poderosas não mediam esforços para manter acordos. E ela, simples menina da roça, como poderia enfrentar algo tão grande? Naquela noite, quase não conseguiu dormir. Imaginava uma mulher rica, bonita, bem educada, chegando para reivindicar o lugar que parecia ser dela por direito. E a previsão não demorou a se cumprir. 2 dias depois, a porteira da fazenda se abriu para uma comitiva. Carros pretos motoristas uniformizados, e no centro deles Helena Montserrat alta, imponente, vestida com tecidos que brilhavam sob o sol. Seus olhos percorriam tudo com um misto de superioridade e interesse. Ao descer, foi recebida por Antônio, que mantinha o semblante firme. Helena não esperava sua visita. Disse seco. Ela sorriu, inclinando a cabeça. Mas eu esperava a sua. Antônio, meu pai está impaciente e eu também. As palavras pairaram. Observava de longe, desafio, coração apertado. Clara. Helena não era apenas bonita. Era uma presença que preenchia o espaço, acostumada a ter o que queria. E o que ela queria, naquele momento, era Antônio. Durante o jantar, Helena conversava animadamente, lembrando histórias de infância, mencionando os bons tempos em que as famílias se reuniam. Antônio respondia educado, mas distante. Clara servia à mesa discretamente, tentando não deixar transparecer a dor que sentia. Laura havia sido difícil, ainda mas pior, ela não precisava humilhar Clara com palavras, porque já a pagava com a própria existência. Quando a noite terminou, Helena trouxe de Antônio na varanda. Clara
Sem querer, ouviu parte do diálogo. Não adianta fugir, Antônio. Este casamento vai acontecer. Est no papel, est no songa. Ele respondeu com firmeza. Pode estar no papel, mas não está no meu coração. Essas palavras acenderam algo em Clara, mas também a aterrorizavam. E se os Montserrat forçassem o perdesse tudo? E se ela, Clara, fosse a culpada por um conflito que destruiria o que ele construiu? Os dias seguintes foram uma guerra silenciosa. Helena passou a frequentar a fazenda como se já fosse dona do lugar. Caminhava pelos corredores, dava ordens aos empregados, sentava-se no escritório sem ser convidada. Clara o observava tentando se manter firme, mas a insegurança era como sombra constante, até que um episódio mudou o rumo da tensão. Certa tarde, valiosos da fazenda adoeceu repentinamente. Os veterinários não conseguiam identificar a causa. Antônio estava desesperado, aquele animal representava anos de investimento. Foi quando Clara, lembrando dos remédios naturais que o pai usava no vilarejo, sugeriu um tratamento simples, à base de ervas e repouso. Os especialistas riram, mas Antônio, confiando nela, permitiu a tentativa. 2 dias depois, o boi voltou a se alimentar. Os veterinários ficaram surpresos. Você salvou não apenas o animal. Antônio, Clara salvou a honra da fazenda. Conteve. Helena, presente na cena, estreitou os olhos. Pela primeira vez, percebeu que aquela menina da roça não era apenas uma distração, era uma ameaça real. Na mesma noite, Clara encontrou um bilhete anônimo embaixo da porta do quarto simples que ocupava. Saia enquanto pode. Essa guerra não é sua. O papel tremia em suas mãos. Ela sabia que não era apenas recado, era ameaça. O coração dela se dividia. Ficar ao lado de Antônio significava enfrentar não só Laura e os Montserrat, mas também as sombras do próprio passado da família Vasconcelos. E ainda assim, no fundo, Clara sabia que já não havia volta. Seu coração havia escolhido. Na varanda, sob o luar, Antônio segurou a mão dela pela primeira vez, sem medo de quem pudesse ver. Clara, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas sei que não posso mais viver sem você. As palavras ficaram suspensas no vento, e Clara, com lágrimas nos olhos, respondeu baixinho. Vamos enfrentar juntos. E você arriscaria tudo por um amor proibido, mesmo sabendo que poderia perder sua segurança, sua casa e até seu futuro. Escreve aqui nos comentários, deixa seu like e se inscreve para não perder os próximos capítulos. Helena entendeu rapidamente que a coragem de Antônio não era bravata de um fim de tarde. Era uma decisão que mudava as linhas da história. Por isso, quando voltou na semana seguinte, não veio sozinha. Trouxe 2 advogados, um gerente de banco que conhecia, a família há décadas e um assessor do pai, todos com pastas e postura de quem veio ditar regras. Antes mesmo do almoço, a comitiva já estava sentada no escritório. A mesa de madeira coberta por cópias do contrato antigo, selos, carimbos, assinaturas que cheiravam a mofo e poder. Clara entrou apenas para deixar café e água, e bastou o silêncio duro dos visitantes para que o corpo dela entendesse que aquele dia custaria caro. Antônio ouviu tudo em pé, uma mão no encosto da cadeira, o queixo firme, os olhos de quem não volta atrás. Falaram de multa rescisória, de prejuízo reputacional, de confiança entre coronéis que não se quebra sem preço. Falaram, por fim, de uma solução elegante cumprir-se-ia, ao menos, a parte simbólica do contrato com um anúncio público de compromisso entre as famílias. Sem pressa para casamento, mas com foto, imprensa local e brinde no salão, o suficiente para acalmar investidores enquanto, por baixo da mesa, se costuraria um arranjo. Antônio não deixou advogado terminar. Disse apenas que não vestiria de promessa um corpo que não tinha amor, que não usaria a palavra noiva como se fosse moeda.
e que não sustentaria o próprio nome em cima de mentiras herdadas. O gerente do banco pigarreou, trocou olhares com Helena e foi direto ao que importava: linha de crédito renovada ou bloqueada. Antônio sorriu pequeno, daqueles que não pedem permissão, e respondeu que se a família preferia o silêncio por medo, ele preferia a verdade com barulho. Pediu dias, não para pensar, mas para chamar todo mundo que importava: os trabalhadores, os vizinhos, os fornecedores, os pequenos produtores que giravam em torno daquela fazenda como planetas de um mesmo sistema. Eu vou falar olhando nos olhos, não em papel timbrado, disse. Helena fechou a pasta devagar, levantou-se num único gesto elegante e deixou uma frase no ar como faca: a verdade costuma sangrar quem a escolhe. Clara passou a tarde com a respiração presa no alto do peito, como se não soubesse mais onde guardar o ar. No fim do expediente, Helena a esperava no corredor do lado leste. Aquele comprido de janelas altas onde a luz do entardecer pinta tudo de dourado. Segurava uma carteira pequena de couro macio. Quanto custa a sua saída? Perguntou sem contar histórias. Diga um número, eu dobro. Você vai embora amanhã, arruma uma casa para sua família, paga a escola do seu irmão e nunca mais pisa aqui. Ele esvê a calma. Tudo volta ao normal. Clara ficou olhando um tempo para a carteira, como quem encara um poço escuro para ver se encontra o fundo. Depois ergueu o rosto e disse com calma, sem floreio: o que me trouxe até aqui não foi dinheiro, foi coragem. E o que me faz ficar é o mesmo. Eu não estou à venda. Helena aproximou-se um passo, o perfume caro tomando o ar. Não confunda coragem com teimosia, menina. Às vezes, o mundo derruba quem insiste em ficar em pé no lugar errado. Clara respondeu apenas com um eu fico e seguiu, as pernas tremendo no primeiro metro, firmes no segundo. Os 3 dias viraram um redemoinho. O pátio grande em frente ao galpão foi preparado com cadeiras simples, um pequeno palco improvisado sobre tábuas firmes. Um microfone emprestado da igreja da vila, um sistema de som de baile que já servira a tantas quermesses. Antônio mandou convidar todo mundo com quem tinha laço de trabalho. Não queria plateia de luxo, queria testemunhas da vida real. No dia marcado, o sol martelava alto. Chegaram caminhonetes, bicicletas, motos, gente a pé. O cheiro era de terra, suor, pão fresco que alguém trouxe num pano, café passado em garrafa térmica. Helena chegou minutos antes do horário, os advogados ao lado, o gerente do banco ao fundo. Braços cruzados, olhos avaliando cada expressão como colheita. Clara ficou de pé atrás, perto da cerca de madeira, ao lado de Dona Felícia, a cozinheira antiga, e de 2 peões que sempre a tratavam com respeito. Queria ser pequena naquele momento, mas sentia-se gigante como se estivesse segurando uma corda invisível que prendia sua própria coragem ao chão. Antônio subiu ao tablado simples, tirou o chapéu, deixou-o sobre a mesa e esperou o silêncio vir. Ou demorou. Gente acostumada a ouvir trovão sabe distinguir o som de fala que importa. Ele contou a história desde o começo. Sem enfeites, o contrato antigo, a prática de unir família por conveniência, a herança de uma mentalidade que ele não queria carregar. Falou do pai, sem humilhar, mas sem esconder. Falou de como as coisas sempre foram e de como, naquele dia, deixariam de ser. Disse que aquela fazenda tinha nome, mas que a sua força nunca fora um sobrenome e sim as mãos de cada pessoa ali. Disse que preferia enfrentar processo a viver casamento de fachada. E, então, fez o que poucos esperavam que tivesse coragem de fazer, olhou para Clara, na beirada da sombra, e disse o nome dela para todos ouvirem, com respeito que dá existência. Ela é a mulher que eu escolhi para caminhar ao meu lado. E se alguém tiver dúvida do que isso significa, que entenda agora, não há contrato que valha mais que a verdade dos meus passos. Não foi grito, foi afirmação.
O burburinho veio como vento de leste. Houve quem batesse palma de imediato. Houve quem cruzasse os braços pensando no boleto do fim do mês. Houve quem sorrisse com os olhos, quem abanasse a cabeça em reprovação silenciosa. Helena pediu a palavra. Subiu no tablado sem pedir, tomou o microfone com delicadeza treinada. É bonito quando um homem se emociona com suas escolhas. Mas empresas não se governam com emoção, governam-se com contratos. Abriu a pasta, ergueu o papel como se fosse um estandarte. Aqui está a promessa do Senhor Antônio à minha família, feita por seu pai em seu nome. Este papel tem valor. Este papel tem consequências. O gerente do banco deu 2 passos à frente. Pigarreou outra vez e falou em termos técnicos adiantamento de safra, garantias, gatilhos de crédito. Era a língua do medo. Antônio pediu o microfone e disse que a fazenda honraria cada dívida assumida por ele, mas não sustentaria custo de mentira. Anunciou que venderia parte de maquinário que há anos vivia mais parado que trabalhando. Reduziria despesas supérfluas que serviam só à vaidade e abriria um programa de venda direta ao consumidor na região, com feira quinzenal dentro da própria fazenda, cortando intermediários. Propôs, ali na frente de todo mundo, criar um fundo de emergência transparente, com prestação de contas mensal, para proteger salários em tempos de seca e queda de preço. Quem quiser ficar comigo, fica sabendo no que está entrando. Quem preferir ir, vai com meu respeito e com suas contas pagas até o último centavo. Era um pacto de futuro. Não garantia riqueza instantânea, garantia dignidade e direção. Helena tentou o golpe que faltava. Chamou um fotógrafo que cochilava debaixo da mangueira e mostrou, num tablet, fotos de Antônio e Clara de mãos dadas na varanda, tiradas de longe, com zoom pobre. Maldade próxima. Vejam o tipo de imagem que já circula. É isso que vocês querem como rosto dessa fazenda? O truque saiu pela culatra. Antônio, que até então tentava resguardar o íntimo, deu um passo à frente. Colocou o braço em volta dos ombros de Clara e disse apenas sim. Não explicaria amor para quem só contava juros. A reação foi viva. Metade do pátio explodiu em aplauso sincero. A outra metade ficou muda. Alguns poucos viraram as costas e foram embora, fazendo contas silenciosas sobre fidelidade e medo. A assembleia terminou com mais mãos apertadas do que dedos apontados. O gerente do banco saiu sem se despedir, avisando que revisaria o crédito. Os advogados recolheram papéis e deixaram no ar a promessa de notificação. Helena, por sua vez, não perdeu a postura. Apenas sussurrou para Antônio ao passar: "Você vai me agradecer quando perceber que a vida te cobra com juros. E quando ela começar a cobrar, eu vou estar lá para ver." Só então o sorriso perfeito dela quebrou por invisível e desapareceu dentro do carro. Os dias seguintes foram de trabalho bruto. Antônio começou a listar máquinas paradas, reuniu os capatazes, reorganizou turnos, cortou privilégios discretos, o carro que ia à cidade buscar vinho caro para visitas, as diárias intermináveis de hotel na capital, o estoque de peças que nunca eram usadas. Clara, à frente do projeto da feira, transformou a varanda em base de operações. Ligou para vizinhas que faziam queijo, doces de leite. Falou com o padeiro da vila, com a moça do mel, com o rapaz do artesanato de couro. E em poucos dias criou um catálogo simples, desenhou com lápis de cor as bancas. Anotou combinações de produto que contavam uma história: café com bolo de fubá, queijo com goiabada, mel com pão. Não era só venda, era identidade compartilhada. Quando mostrou o plano a Antônio, ele ficou um tempo em silêncio. Isso aqui é mais que economia. É uma ideia de casa. Nem tudo foi apoio. O antigo mandou mensagem dizendo que atrasaria a entrega de ração por problemas logísticos, linguagem de retaliação. O gerente do banco ligou para informar
sem drama e sem piedade, que as taxas subiriam enquanto os riscos reputacionais não fossem mitigados. 2 peões mais antigos pediram demissão no mesmo dia, educados, chorando, admitindo que tinham medo de serem marcados por ficarem. Antônio soltou os 2 com um abraço e carta de referência assinada, o coração doendo na costela como pancada. De boiada. À noite, sozinho no escritório, ele olhou para o retrato da mãe e disse em voz baixa que estava tentando, que às vezes parecia muito, que às vezes parecia pouco, mas que era o caminho certo. Foi Clara quem percebeu o movimento estranho perto dos silos numa madrugada de vento quente. Tinha acordado com sede, saído para beber água e viu 2 sombras abaixadas perto da cerca nova, o brilho curto de um alicate e o som seco de arame cortando. Não gritou. Correu até o sino de ferro usado, para chamar gente em tempo de incêndio, e bateu com força 3 vezes. O som esparrou-se pelo pátio como clarão. Antônio saiu descalço, a camisa jogada depressa. Os peões vieram correndo de todos os lados. As sombras tentaram fugir, mas a lanterna forte do capataz as encurralou contra o galpão. Não eram ladrões de gado. Eram 2 homens de fora, pagos para abrir caminho para um acidente com o rebanho na manhã seguinte, quando caminhões passariam pelo corredor. Pegos, falaram pouco, o suficiente para confirmar que havia dinheiro grande por trás. Gente interessada em produzir manchete, fazenda em caos, gado em fuga, gestão temerária. Antônio sentiu o coração gelar e ferver ao mesmo tempo. Ordenou que amarrassem as cercas, que reforçassem os pontos fracos, que ninguém se machucasse. Agradeceu a Clara com um olhar que dizia mais que qualquer discurso. Ela tremeu por dentro só de imaginar o que poderia ter acontecido se não tivesse visto a tempo, boiada em pânico. Gente ferida. Manchete pronta. C.A. Dito cortado, assembleia desmoralizada. Na manhã seguinte, ele reuniu todos ao lado do curral, explicou o ocorrido em frases retas e avisou que a fazenda dormiria de olhos abertos nas próximas semanas. Quem tenta arrombar a nossa porta não sabe com quem está lidando. A gente abre a janela e chama a vizinhança. Aqui ninguém luta sozinho. Chegou o dia da primeira feira. O pátio foi tomado por barracas de lona clara, mesas de madeira, cestos de palha cheios de produtos que cheiravam a infância e trabalho honesto. Gente da cidade, curiosa, veio ver o que era aquilo dentro da fazenda dos ricos e encontrou música baixa, risada de criança, prova de queijo cortada fina, café fumegando em copo de vidro. Antônio circulava sem pompa, conversando com todo mundo, comprando o que não precisava só para aquecer caixa alheia. Clara recebeu uma senhora que trouxe flores do quintal. Ajeitou a banca dela com uma delicadeza que ninguém ensinou. Ao meio-dia, um grupo de jovens da Escola da Vila apresentou uma quadrilha improvisada. Ao fim, Antônio deu um cheque simples à diretora, carimbado Bolsa de Estudos Rural, e anunciou que, a partir daquele mês, 3 alunos teriam ajuda ficha para continuar estudando. A notícia correu como água em terra rachada. Os olhos de Clara se encheram d'água. Não era sobre romance naquele instante, era sobre justiça que muda colunas de uma casa. No fim da tarde, quando o sol se inclinava e o pátio já tinha sido quase todo desmontado, um oficial de justiça entrou pelos portões com uma carta na mão. Ninguém precisa ser advogado para reconhecer o peso de um envelope com carimbo. Antônio abriu ali mesmo, leu sem pressa, respirando pelo nariz. Era a notificação que todos esperavam. A família Montserrat formalizava a abertura de processo por quebra de contrato, com pedido de tutela para bloqueio de parte dos bens. Ele ergueu o papel e, sem dramatizar, disse: aqui está a conta da minha escolha. E aqui, do lado, está a resposta. Levantou a mão de Clara, como se apresentasse sua parceira a um mundo que sempre os quis em lugares separados. A gente não vai fugir, vai trabalhar e vai amar. À noite,
No silêncio depois do barulho da feira, Clara e Antônio ficaram sentados no degrau da varanda, os pés descalços, as mãos dadas mais por paz do que por paixão. Falaram baixo sobre o que viria: advogados honestos, venda de máquinas, reforço de caixa, proteção aos salários, o respiro que a feira já tinha dado. Falaram também de medo, sem vergonha da palavra. E foi nesse minuto de calma que um cheiro sutil de queimado riscou o ar. Clara foi a primeira a captar. Levantou num salto, correu até a lateral do galpão e viu uma fumaça fina subindo de trás do secador de grãos. Gritou o nome de Antônio e, sem esperar resposta, já estava puxando a mangueira. O fogo ainda era pequeno, mas faminto. Em segundos, meia dúzia de braços se juntaram, água jorrando, pano batendo chama, os dois homens que haviam sido pegos na cerca noutro dia parecendo fantasmas de um aviso. A chama morreu antes de virar manchete, mas deixou o recado: alguém tentaria de novo. Clara encostou na parede, o coração batendo no pescoço. Antônio segurou o rosto dela com as duas mãos, o olhar firme de quem enxerga o futuro mesmo com fuligem nos cílios. Você me salvou 2 vezes. O que eu posso fazer é não desperdiçar esse presente. Ela respirou fundo, encostou a testa na dele e disse baixinho: então vamos merecer. O céu, acima dos dois, imenso, estava limpo, como um campo sem cerca. Se você estivesse aqui, teria corrido para a mangueira ou para o portão. Você ficaria mesmo depois da notificação e da fumaça. Me conta nos comentários como você atravessaria esse fogo. Deixa o like e se inscreve, porque o próximo capítulo vai mostrar até onde vai a coragem quando o amor e a verdade são postos à prova diante de um tribunal e de um inimigo que ainda não mostrou o rosto. O tribunal da cidade nunca havia recebido tanta atenção. Normalmente, aquelas paredes antigas abrigavam disputas de terra, brigas por herança, dívidas comerciais. Mas, naquele dia, todos os bancos estavam lotados. Fazendeiros, jornalistas, curiosos. Todos queriam assistir ao espetáculo: o herdeiro dos Vasconcelos enfrentando os Montserrat. A sala cheirava a madeira antiga e tensão. Clara entrou de cabeça baixa, acompanhando Antônio e o advogado que, apesar de simples, trazia nos olhos a convicção de quem não se deixa comprar. Helena estava lá, em primeira fileira, sentada, cercada de advogados caros. Seu olhar percorreu Clara como lâmina. Não precisou dizer nada menos, o desprezo estava estampado. O juiz abriu a sessão, os advogados levantaram-se. Papéis foram erguidos. A acusação era clara: quebra de contrato, desrespeito a acordo entre famílias, prejuízo moral e financeiro à imagem dos Montserrat. Queriam indenização milionária, congelamento de bens, se possível, o casamento simbólico como reparação. Antônio sentia o silêncio ferver a cada frase. Quando chegou sua vez, levantou-se e pediu para falar. O advogado tentou contê-lo, mas ele insistiu. O juiz permitiu. Meritíssimo, senhores, senhoras menos, começou com a voz firme. Eu não nego que exista um papel assinado. Mas contrato feito sem meu consentimento não é contrato, é prisão. Meu pai me comprometeu quando eu ainda era menino, e eu não sou moeda de troca. Se me cobrarem dinheiro, posso pagar. Se me cobrarem terras, posso vender. Minha escolha e meu coração, minha vida, eu não entrego. As palavras ecoaram como trovão. Houve murmúrios, olhares, algumas palmas abafadas que logo foram silenciadas pelo juiz. Helena levantou-se, indignada. Isto é um escândalo. O Senhor desonra gerações de homens que cumpriram sua palavra. Antônio Vuzai respondeu direto: eu não vou repetir os erros de gerações. Eu vou construir um futuro limpo. O juiz interrompeu o embate, pedindo ordem. O processo seguiria com perícias, não terminaria provas em um dia, oitivas. Mas, ao final daquela tarde, todos saíram com a sensação de que uma guerra havia sido declarada, não apenas legal,
mais social. A cidade estava dividida. Uns apoiavam Antônio, chamando-o de corajoso. Outros diziam que ele havia enlouquecido, que destruiria a fazenda. Clara sentiu o peso disso já na volta. No mercado da vila, cochichos surgiam quando ela passava. Uma senhora murmurou: "É a menina da roça que estragou tudo." Outro Tinha comentou: nem onde cair, "Antes morta, dele, agora ela não." esveita. Clara engolia cada palavra como se fossem pedras. À noite, chorava sozinha, tentando não deixar Antônio perceber, mas ele sabia. E, numa dessas noites, a encontrou sentada perto do galpão, olhando para o céu. "Você não pediu nada disso, eu sei", disse ele, sentando-se ao lado. "Mas também sei que, se não fosse você, eu já teria cedido. Você me dá força, Clara, não esqueça disso." Enquanto isso, algo mais sombrio tinha sido acaso. O incêndio Uma investigação discreta mostrou que havia dinheiro correndo por fora, contratando capangas para sabotar a fazenda. No entanto, os rastros não levavam diretamente aos Montserrat. Havia outra mão por trás, alguém interessado em ver Antônio cair. O advogado trouxe a notícia. Um investidor da capital, antigo rival do pai de Antônio, estava financiando parte da ofensiva. Seu nome, Roberto Tavares. Antônio reconheceu na hora. Um homem que seu pai havia traído em negócios obscuros. Agora, o filho pagava a conta. O inimigo não era apenas Helena, mas também esse fantasma do passado. E Clara, sem perceber, estava no centro dessa rede de vingança. O clima ficou insuportável quando um jornalista publicou uma matéria sensacionalista: "Menina da roça destrói aliança de milhões." A manchete viralizou na região. A foto de Clara, tirada sem permissão, estampava a capa. Ela passou a ser alvo de comentários cruéis, cartas anônimas, até mesmo ameaças deixadas da fazenda. Antônio quis blindar, mas Clara, firme, disse: "Não vou me esconder. Se eu me calar agora, dou razão a eles." A segunda audiência trouxe ainda mais tensão. Helena apresentou testemunhas para tentar desmoralizar Clara, antigos empregados, pagos para dizer que ela era interesseira, que havia planejado seduzir Antônio desde o começo. Clara sentiu as pernas fraquejarem, mas quando foi chamada para falar, ergueu a cabeça. "Eu não tenho sobrenome rico, não tenho herança, tenho vestido caro, só tenho a verdade. Eu não pedi amor, mas ele aconteceu. Se isso for crime, então que me condenem." A sala ficou em silêncio. Até o juiz pareceu tocado. Antônio apertou a mão dela diante de todos. Era mais que gesto de carinho, era declaração de guerra. Nos bastidores, Roberto Tavares se aproximava de Helena, oferecendo recursos para prolongar o processo. O objetivo não era apenas dinheiro, era destruir Antônio moralmente, arrastá-lo na lama da opinião pública. Os advogados falavam em anos de disputa, em bens bloqueados. Mas, naquela noite, Antônio reuniu Clara e a mãe na sala. "Eu não vou desistir. Se for preciso perder a fazenda, eu perco. Mas não perco a nós." Aquela frase virou combustível. Clara, mesmo cansada, sentiu que não estava mais sozinha no fogo. Agora era eles contra o mundo. E você, se estivesse no lugar de Clara, teria coragem de enfrentar tribunais, fofocas e ameaças por amor? Escreva para não perder o que vem a seguir, porque a batalha está só começando e o inimigo ainda não mostrou toda a sua força. Os dias que seguiram foram os piores para a reputação de Clara. A manchete sensacionalista parecia ter aberto uma porteira invisível por onde passaram boatos. Olhares atravessados e um tipo de maldade que se esconde nas entrelinhas. Numa manhã, quando a feira ainda montava as primeiras bancas, ela encontrou pintado a spray no portão de madeira uma palavra que doeu como tapa interesseira. Limpou com escova e sabão até os dedos ficarem vermelhos, e mesmo assim o fantasma das letras parecia continuar ali. À tarde,
Um vídeo editado começou a circular nos grupos da cidade, a voz de Clara, picotada. Parecia dizer que dinheiro resolve tudo e que o importante é segurar o fazendeiro. Antônio assistiu 2 vezes, sem respirar. Depois chamou o rapaz da informática que cuidava do escritório. Em meia hora, o laudo simples apontava cortes, saltos, diferença de ruído. Mas quem se importa com prova técnica quando a Cisânia já encontrou ouvido? O telefone de Antônio tocou sem parar, gente perguntando se era verdade, gente apenas querendo entender, gente torcendo para cair. Ele respirou fundo, mandou uma mensagem para todo mundo da fazenda: sigam trabalhando. A nossa resposta vai ser o que fazemos. 2 dias depois, aconteceu o golpe mais baixo. Na nota fiscal de uma carga de café, o peso desapareceu algumas dezenas de quilos. Coisa pequena suficiente para não acender sirene, grande o bastante para ferir caixa. Clara sentiu o cheiro do erro olhando a planilha, números que não batiam, assinatura com caneta diferente, prazos que não combinavam. Desceu até o galpão, ficou meia hora com o encarregado. E em 15 minutos encontrou a báscula adulterada com uma moeda de metal presa por fita por baixo do prato. O funcionário novato empalideceu, chorou, confessou que um homem da capital, amigo de um tal de Tavares, prometera pagará. Dívida do irmão se ele ajudasse. Antônio não gritou. Pôs o rapaz no carro e o levou à delegacia. Saiu de lá com um boletim de ocorrência e um aperto no peito. O inimigo brincava de cavalo e torre, empurrando peças para forçar o rei a se mexer. Quando as coisas parecem não poder piorar, alguém inventa uma forma nova de pressionar. Helena organizou um jantar beneficente na capital, ligada a uma entidade que apoiava jovens do campo, e convidou Antônio com a voz doce de quem arrasta uma teia. Lista de presença era uma ameaça disfarçada. Juízes, banqueiros, a elite que decide o que é risco e o que é respeito. Antônio disse que não iria. O advogado ligou no fim do dia. O juiz do caso estará lá. Vai ser lido como desdém. Clara não queria que ele fosse por ela. Também não queria que ele perdesse por causa dela. Na madrugada, deitados em silêncio, sem força para dizer muito, os dois concluíram a mesma coisa: iriam juntos. Não por exibicionismo, mas por recusar o lugar do segredo. Noite do jantar. Clara vestiu um vestido simples de linho que Dona Felícia ajustara com capricho. Prendeu o cabelo num coque baixo, passou batom rosário que ganhara da mãe, calçou sapatos que não machucavam. Ao entrar no salão iluminado de luz fria, sentiu a vertigem de um mundo que brinca de importante, taças, risos, perfumes que se atropelam. Helena veio reblas com um sorriso de artista e desferiu o primeiro corte em sussurro: que audácia bonita sua. Pena que coragem sem pedigree. Cansa. Clara segurou a mão de Antônio com um segundo de força a mais e foi em frente. Algumas pessoas foram gentis, outras frias como talheres. Quando a orquestra afinava instrumentos e os garçons alinhavam bandejas, as luzes baixaram um nível. Um vídeo subiu no telão ao fundo, era o da entidade, dizia o anfitrião ao microfone. Só que não era. Era o vídeo editado de Clara, ampliado, com legendas, seguido de fotos roubadas da feira, do portão pichado, de ângulos que tornavam tudo mais feio do pum, que era: alguém riu, alguém bufou, alguém bateu palma, na ignorância do espetáculo. Clara sentiu a bile subir e os olhos arderem. Não correu. Saiu andando, compassada. Passou por Helena sem dar o presente da queda. Chegou à rua. Respirou o ar da noite como quem bebe água depois de atravessar um deserto. E só então deixou as lágrimas virem. Antônio alcançou segundos depois o rosto duro de quem está se obrigando a não quebrar a madeira na parede. Ela tocou o braço dele e disse o que não queria. Dizer: eu preciso de um lugar quieto. Ele entendeu sem perguntar qual. Virou o carro para a estrada velha e subiu o morro que levava à capelinha de porta azul onde a mãe de Antônio gostava de acender velas.
O céu aberto, as estrelas assistindo sem julgamento. No adro, um homem magro de cabelos brancos varria o chão de pedras com uma vassoura de palha. Era seu Anselmo, o zelador que há décadas dormia num quartinho nos fundos e sabia de memória a história de cada vela acesa. Ao ver Antônio, abriu um sorriso tristonho. Eu estava esperando esse dia. Menino, a frase assentou estranha no ar. Antes que ele perguntasse, Anselmo entrou no quartinho e voltou com uma caixa de madeira escura. Pequena, a tampa com uma gravura de flores maicida. Sua mãe deixou para você. Disse que só entregasse quando você escolhesse o amor e dissesse em voz alta. Demorou, mas chegou a hora. Antônio tremeu por dentro de um jeito que não conhecia desde criança. Abriu a caixa como quem toca relíquia e encontrou um envelope amarelado com firma reconhecida. Uma cópia autenticada de uma escritura, uma carta com a letra bonita da mãe e uma chave antiga. A carta era um abraço. Dizia que ela vira cedo demais o preço de casar por conveniência e que, temendo que o marido repetisse a lógica com o filho, procurara o cartório da cidade com o velho amigo tabelião. Havia feito lavrar uma ata notarial anexada a um instrumento particular no qual qualquer promessa de casamento firmada em nome do herdeiro, sem a sua expressa e livre concordância depois de maior, não produziria efeitos perante a administração do patrimônio, amarrando essa condição a uma cláusula que ela mesma havia instituído no patrimônio afetado da fazenda. Inalienabilidade e incomunicabilidade condicionadas à livre e espontânea vontade em questões de família. Em palavras simples, nenhum contrato arranjado por terceiros teria como atingir a fazenda sem a vontade de Antônio, e qualquer tentativa de execução encontraria muralha dessa cláusula, registrada anos antes, silenciosa e certeira, como uma mãe que prepara o caminho do filho sem alarde. Junto, preso por um clipe enferrujado, havia um bilhete curto do tabelião. Se alguém apertar, mostre esta ata. Quem respeita papel, respeita assinatura antiga. Clara levou a mão à boca. Antônio leu as páginas 2 vezes, depois encostou a testa na madeira da porta e deixou a respiração sair num soluço baixo. Sua mãe falara com ele do futuro sem estar ali. Discreto, acendeu uma vela e deixou os dois em paz. Quando voltaram ao carro, Clara segurou a carta como quem segura farol. O advogado atendeu na primeira chamada, pediu que fossem direto para sua casa. Leu os documentos, ajustou os óculos, sorriu pela primeira vez em semanas. Isso muda muita coisa. A cláusula não impede que cobrem amigavelmente, mas trava a execução direta sobre o patrimônio e a ata notarial da legitimidade ao seu não. Há também um detalhe aqui. Ele apontou com a caneta uma assinatura na margem. O pai de Antônio havia assinado como ciência, sem poder de vontade para o filho. A ciência era reconhecimento, não era anuência. Temos uma ponte sólida. Na manhã seguinte, o advogado protocolou uma petição robusta pedindo tutela de urgência para reconhecer a eficácia da cláusula e afastar preventivamente a constrição sobre a fazenda. Anexou a ata, a escritura, a carta só trechos, como quem acende um bastião extra. Juntou ao processo o boletim de ocorrência da sabotagem, a perícia simples do vídeo falso e o depoimento do rapaz da báscula. Não era bala de prata. Era um conjunto de pedras firmes. O juiz marcou uma audiência curta para ouvir as partes. Helena chegou com a mesma coleção de certezas, mas os olhos traíram um minúsculo espanto quando viu no monitor a imagem da ata notarial original. Seu advogado pediu vista, pediu prazo, pediu tempo. O tempo, pela primeira vez, correu a favor de Antônio. Enquanto a roda do processo mudava um dente, a cidade girava lenta. A rádio comunitária, que sempre tocava moda de viola e anunciava bingo, abriu o microfone para ouvir moradores sobre a feira da fazenda e sobre o que achavam daquela briga de gente grande.
Dona Felícia falou do cheque para os alunos com voz embargada. O padeiro disse que sem a feira teria fechado as portas. Uma moça tímida contou no ar que a primeira bolsa do filho havia saído dali. Ninguém citou o nome de Clara diretamente, mas quando o locutor encerrou dizendo tem gente que põe o corpo para segurar a porteira quando vem tempestade, não precisou falar. Aos poucos, nos corredores de azulejo da cidade, a imagem da menina da roça interesseira começou a rachar. Helena Zenziu ligou para Roberto Tavares e exigiu mais força. Ele respondeu que força demais quebra a corda e que preferia ver Antônio sangrar em juros. A aliança dos dois não era amor, era conveniência. Quando conveniências divergem, fissuras aparecem. Naquela tarde, um dos capangas que haviam tentado abrir a cerca foi detido num bar depois de se gabar demais. Em troca de acordo, contou nomes, lugares, repasses em dinheiro vivo, o primeiro nome do doutor que mandava, Roberto. O delegado avisou Antônio. O advogado adicionou ao processo criminal. A peça do inimigo, até então fantasma, começava a ficar com rosto. Mas antes da bonança sempre vem o último aguaceiro. Um caminhão, sem placa frontal, entrou na madrugada pela estrada de serviço e arrebentou um pedaço da cerca do Pasto Baixo. Começou a se agitar. O risco de disparada era real. Clara acordou com o barulho e correu, descalça, a lanterna tremendo na mão. Antônio veio de outro lado. Os peões apareceram como do chão e por alguns minutos a noite foi só comando curto e respiração. No instante em que uma novilha ameaçou dobrar rumo à rodovia, Clara abriu os braços na frente dela como quem enfrenta um rio. Por milagre ou instinto, o animal desviou. Depois o silêncio. Depois o riso nervoso. Depois o choro contido que só sai quando a gente entende que podia ter sido muito pior. Na manhã do dia seguinte, com um pedaço de cerca ainda cheirando a madeira nova, chegou a intimação, audiência urgentíssima. Às 3 da tarde, o juiz queria ouvir sobre a cláusula, sobre o vídeo falso, sobre a sabotagem. Helena veio sem Roberto, que preferiu ficar nas sombras. A sala pequena tinha 3 fileiras. Não cabia a cidade inteira, mas cabia o essencial: verdade, medo, esperança. O juiz ouviu o advogado de Antônio com atenção, examinou, fez 2 perguntas objetivas, pediu silêncio quando a plateia ensaiou reação. O representante dos Montserrat tentou desqualificar o documento. Sugeriu que uma cláusula de mãe não poderia se sobrepor a um contrato entre famílias. O juiz apoiou os cotovelos sobre a mesa. Respirou e disse: cláusulas de proteção validamente constituídas no patrimônio são expressão de vontade e de direito. A livre escolha em matéria de casamento não é moeda que se troque em balcão. Concedeu a tutela de urgência. Ficavam suspensas quaisquer medidas de constrição sobre a fazenda até julgamento final. Não encerrou o caso, mas, por hora, tirou a corda do pescoço. Clara saiu da sala com as pernas bambas e uma vontade de agradecer em voz alta a quem quer que guardasse os caminhos invisíveis. Na escadaria, um repórter enfiou o microfone de supetão. A senhora tem algo a dizer aos que a chamaram de interesseira? Ela parou, enxugou a lágrima que insistia e respondeu: tenho, obrigada por me obrigarem a ser mais forte do que eu era. O vídeo rodou pelos mesmos grupos que haviam espalhado a versão editada. A diferença, dessa vez, é que muita gente ficou do lado dela. À noite, no alpendre, Antônio leu de novo a carta da mãe, a luz amarela da varanda fazendo sombra no papel. Ela enxergou longe, disse, num tom que misturava saudade e admiração. Clara encostou a cabeça no ombro dele, escutando o coração bater no compasso de quem finalmente encontra um chão firme. Por alguns minutos, foi possível acreditar que o pior tinha passado. E talvez tivesse mesmo, de um lado. Do outro, a vida tinha guardado uma última carta na manga no dia seguinte.
A antiga empregada que se envolvera com o pai de Antônio apareceu na porteira pedindo para falar. Trazia uma sacola de pano, um caderno velho e olhos cansados. Disse que tinha coisas para contar sobre o que viu, sobre a noite do colar, sobre gente que entrava e saía da casa sem ser vista. Disse que queria tirar do peito aquilo que escondia fazia anos. Quando começou a falar, um fio novo ligou o passado e o presente de um jeito que ninguém ali esperava ouvir. Se você estivesse aqui, teria coragem de reabrir feridas antigas para curar as novas? Contaria o que sabe mesmo que doa? Me diz nos comentários o que você faria. Deixa seu like e se inscreve para acompanhar o próximo capítulo, porque a confissão que vem agora pode desmontar de vez a farsa do inimigo, ou acender um fogo que ninguém sabe apagar. A antiga empregada, Dona Zuleide, entrou pela porteira com passos lentos, como quem carrega não apenas idade, mas décadas de segredos. O lenço amarrado no cabelo escondia fios brancos teimosos, e nas mãos calejadas ela trazia um caderno de capa gasta. Antônio a reconheceu de imediato. Lembranças de infância, dela trazendo bandejas, cantando baixinho enquanto arrumava a casa. Mas junto com a lembrança vinha também a sombra. Era ela quem o pai havia envolvido num relacionamento clandestino. Um dos fantasmas que corroíam sua mãe. E.M.C.N.C.O. Clara se manteve ao lado, atenta, desconfiada, mas respeitosa. O semblante da mulher era de arrependimento. Sentaram-se na varanda, e Zuleide, respirando fundo. Começou, eu devia ter falado há muito tempo, mas calei. Calei por medo, por vergonha, por achar que não era meu lugar. Mas hoje eu vejo que meu silêncio alimentou monstros. Abriu o caderno e mostrou anotações, datas, nomes. O pai de vocês, Antônio, tinha negócios com Dinheiro Roberto que entrava Tavares, sem registro, negócios vendas de que gado não eram adulterada, limpos, até uso de empregados como laranjas. Eu fui obrigada a assinar papéis em nome de gente que nem existia. Antônio sentiu o peito pesar. Cada palavra parecia confirmar as sombras que ele sempre desconfiara, mas nunca tivera coragem de olhar de frente. Zuleide continuou, com lágrimas escorrendo e mais. A família Montserrat sabia. Helena cresceu ouvindo que esse casamento seria a garantia de silêncio, de que os podres não viriam à tona. Seu pai vendia a própria honra em troca de manter o nome de pé. Eu me arrependo até hoje de não ter saído antes. Mas agora Roberto usa tudo isso contra você. Ele tem cópias, ele tem testemunhas compradas e vai usar até o fim. Clara apertou a mão de Antônio. O silêncio da varanda era pesado, quebrado apenas pelo som distante dos grilos. Por que contar agora? Perguntou Antônio, com voz embargada. Porque não quero morrer carregando essa culpa a menos, respondeu Zuleide, firme. Naqueles jornais eu vi chamarem a menina aqui de interesseira, como chamaram a mim um dia e usai como. Eu não posso deixar se repetirem os erros. Ela passou o caderno para ele. Aqui tem tudo que anotei. Não vai apagar, mas vai mostrar quem sempre moveu as peças. Naquela noite, Antônio leu cada página. Clara ficou ao lado, segurando vela quando a energia oscilou. Descobrir que o próprio pai era cúmplice da corrupção do inimigo era um golpe duro, mas ao mesmo tempo era uma arma. Com a confissão de Zuleide e os registros, poderiam virar o jogo. Mas Helena não estava disposta a perder. Na manhã seguinte, anunciou uma coletiva de imprensa em frente ao fórum, vestida de branco, como se fosse uma mártir. Declarou aos jornalistas: Antônio Vasconcelos abandonou uma promessa de honra, desrespeitou nossas famílias e foi manipulado por uma aventureira da roça. Essa menina destruiu um legado. As câmeras registraram, os repórteres anotaram, e a imagem de Clara voltou a ser alvejada. Mas algo diferente aconteceu. Uma das emissoras locais, que investigava os incêndios e sabotagens, exibiu em paralelo as imagens da confissão gravada de Zuleide. O contraste foi brutal. Enquanto Helena falava em honra,
O vídeo mostrava a verdade suja das alianças antigas. Na cidade, o clima virou campo de batalha. Uns ainda chamavam Clara de destruidora, outros começavam a enxergar que, talvez, ela fosse a única inocente no meio da lama. À noite, a fazenda parecia respirar em suspense. Telefone do advogado não parava. Um juiz convocou uma audiência extraordinária para avaliar as novas provas. Clara se sentia no olho de um furacão, mas pela primeira vez não fugia. Estava pronta para enfrentar. Quando entraram na sala do tribunal, Helena estava lá, mas agora sem a aura intocável. O juiz deu a palavra ao advogado de Antônio, que apresentou o caderno de Zuleide, o depoimento gravado e os laudos da perícia do vídeo falso. O clima mudou. Helena Van, desesperada, isso é uma armação. Essa mulher sempre foi desequilibrada. Mas Zuleide estava presente, firme, repetindo tudo diante do juiz, sem tremer. Então, um momento mais tenso, o juiz perguntou diretamente a Antônio se ele admitia que seu pai participara de fraudes. O silêncio durou longos segundos. Clara olhou para ele e Antônio respirou fundo. Sim, meritíssimo. Admito, mas eu não sou meu pai. Minha vida não será guiada pelos pecados dele. A frase Murmuraram ecoou forte. Outros se calaram, alguns surpresos com a coragem. Helena perdeu o chão. A farsa que sustentava seu poder estava ruindo. O juiz determinou a abertura de investigação criminal contra Roberto Tavares e suspendeu novamente qualquer ação contra a fazenda. O processo civil seguiria, mas agora com outra luz, não de honra quebrada, mas de corrupção exposta. Na saída, os jornalistas cercaram Clara. Dessa vez, ela não abaixou a cabeça. Disse apenas: eu não escolhi essa guerra. Desistir Mas de quem escolhi amo. não. E o silêncio que seguiu foi mais eloquente do que 1000 manchetes. Mas os inimigos ainda tinham munição. Roberto, acuado, não aparecia, mas mandava recados. Ameaças veladas, rastros de homens estranhos rondando a fazenda. Era o último suspiro de um inimigo prestes a cair, mas ainda perigoso. Clara sabia que a batalha final estava próxima. Naquela noite, sob o céu carregado de nuvens, ela e Antônio se abraçaram na varanda. Estamos mais perto Mas do ainda fim, pode Clara, vir a pior disse tempestade. Ela encostou o rosto no peito dele e respondeu: se vier, a gente atravessa junto. E no horizonte, como se o universo confirmasse, um trovão ecoou, anunciando que o último ato estava para começar. E você enfrentaria a verdade do passado da sua própria família para proteger o amor da sua vida? A última noite antes do desfecho caiu pesada como chumbo, sem brisa e sem canto de bicho, como se a fazenda prendesse a respiração junto com a gente. Caderno de I. Dona Zuleide agora dormia no cofre do escritório. A cópia autenticada da ata notarial estava com o advogado. E o rumor pela cidade corria mais rápido do que água em temporada de chuva. Haveria uma audiência final para definir a tutela e os rumos do processo. Antônio andava a passos firmes pelo alpendre, as mãos no bolso, como quem guarda perguntas que doem. Clara o acompanhava em silêncio, sentindo que a tempestade ainda tinha um trovão guardado. E tinha. O telefone tocou uma vez, 2, 3. Até que a voz de Dona Felícia saiu apressada. Um caminhão estranho havia parado na estrada de serviço, bem perto da área dos silos. Depois sumiu sem entrar, mas deixaram uma trilha de pó vermelho e cheiro de diesel. Não era visita, era recado. Ele pediu que todos ficassem atentos, que ninguém virasse herói sozinho. E dobrou a vigilância perto dos secadores de grãos, reforçando mangueiras, baldes, extintores, luzes. Mesmo assim, a madrugada trouxe o que prometia um estouro seco, metal contra metal, e o clarão rápido de algo que não era chama, mas queria ser. Clara correu descalça, puxando a lanterna antes do pensamento chegar, e viu, pelo feixe de luz, 2 vultos tentando forçar a tranca de um painel elétrico.
Um assovio curto atravessou o pátio e, de todas as direções, fia en paz. Os homens fugiram em direção à cerca, mas o capataz fechou o caminho com a caminhonete. Enquanto Antônio vinha pelo outro lado com o coração na garganta e os punhos fechados, não houve briga bonita. Houve imobilização rápida, corda, celular no viva voz com o delegado na linha, e frases cuspidas pelos invasores que indicavam quem pagara, o doutor da capital, o mesmo do alicate da outra noite, Tavares. Quando a viatura levou os dois, a madrugada pareceu crescer 1 centímetro de alívio. Mas o alívio durou pouco. No chão, caído, um envelope pardo com o selo de um escritório caro na capital. Dentro, um recorte de jornal antigo sobre o pai de Antônio ao lado de Roberto e um bilhete curto, escrito com raiva fria: última chance de desistir. No amanhecer, a audiência. O fórum parecia menor do que a história que cabia ali. Gente na escadaria. Murmúrio de rádio ligado. O juiz com olheiras de quem dorme pouco e carrega a comarca nas costas. Helena entrou primeiro, impecável como sempre, mas com uma pressa nos passos que traía a ansiedade. Atrás dela, 2 advogados folheavam pastas com barulho de papel seco. Antônio entrou de cabeça erguida. Clara veio ao lado. Não atrás, para que os cochichos se refizessem na plateia. Dona Zuleide Sensi na última fileira, o lenço no cabelo e as mãos apertando um rosário antigo. O juiz abriu a sessão e, antes que a acusação falasse, pediu ao delegado o relato da madrugada, tentativa de sabotagem. 2 detidos, menção direta a Roberto Tavares. O ar da sala mudou de temperatura. A estratégia de Helena perdeu um dente. O advogado de Antônio falou pouco e falou certo. Relembrou a ata notarial da mãe, a confissão gravada de Zuleide, a perícia do vídeo falso e, por fim, juntou o boletim da noite anterior. Pediu estabilidade, que a tutela se tornasse ordem clara até julgamento, que a fazenda pudesse trabalhar, que os salários não fossem reféns. O representante dos Montserrat tentou repuxar o fio da honra quebrada. Disse que tradição tem peso, que famílias não se governam ao sabor de paixões. O juiz apertou os lábios, fitou Helena além do advogado e perguntou, direto: os senhores sabiam das irregularidades do pai? Do requerido quando firmaram esse contrato? A sala prendeu o ar. Helena demorou 1 segundo a mais para responder. Foi 1 segundo suficiente para todo mundo entender a resposta que ela não deu. O magistrado bateu a caneta na mesa e leu, sem drama. A decisão: mantinha-se a proteção à fazenda. Vedava-se qualquer tentativa de constrição patrimonial até sentença. Em definitivo, os temas: o Fórum Civil apreciaria perdas e danos sem tocar o que é da comunidade. O criminal, a sabotagem e as fraudes. E, num parágrafo que ninguém esqueceu, escreveu que o casamento, no Brasil, é ato de liberdade, não de comércio. As palavras ficaram penduradas no silêncio como uma bandeira limpa. A saída foi um corredor apertado de microfones e olhos. Helena desceu as escadas como estátua rachada, os advogados atrás e, ao pisar na calçada, encontrou Roberto Tavares esperando dentro de um carro preto. Não houve abraço, houve troca de farpas de olhos. Ele resmungou algo. Ela respondeu algo sobre carta escondida de viúva prudente. E o carro partiu carregando o último resto de um pacto que nunca foi amor. Mas o inimigo, acuado, tem a mania de errar grande. No caminho de volta, quando a caminhonete de Antônio passou perto da entrada da estrada velha que leva à capelinha, um sedã escuro surgiu por trás e tentou jogar o veículo para fora da pista de terra. O pneu direito pegou a beirada e a traseira balançou de um jeito que fez o mundo virar por um instante. Clara agarrou o braço de Antônio. Ele domou o volante como domou boiada brava. E a caminhonete voltou para o trilho entre poeira e palavrão engolido. O sedã acelerou, fugindo, e só deu tempo de ver o adesivo de um escritório de advocacia no vidro traseiro.
O silêncio que veio depois teve gosto de ferro. Antônio encostou o carro, respirou como quem sai de um mergulho longo. Olhou para Clara e disse que a gente só fala quando já não cabe outra coisa. Eu não vou deixar que te tirem de mim. Ela respondeu sem tremer, e eu não vou deixar que te derrubem. Na fazenda, tudo já sabia. Quando duas pessoas quase morrem, os olhos dos outros mudam de pouso. Os peões se aproximaram com uma seriedade que dizia que, patrão, a gente fecha a fileira. Dona Felícia chorou sem esconder. O jovem da báscula, arrependido, pediu para ajudar na feira daquele fim de semana como quem pede perdão com trabalho. Antônio reuniu todos, contou sem floreio e fez um pedido que ninguém se deixasse envenenar pelo medo, que cada um cuidasse do que é seu, que a verdade tinha sido dita diante de juiz e agora precisava ser repetida no dia a dia, com café coado, cerca amarrada, conta paga, respeito na voz. Se eles querem espetáculo, a gente entrega rotina. Rotina salva mais do que discurso. O sábado amanheceu com cheiro de pão, goiabada e esperança. A segunda-feira da fazenda lotou mais do que a primeira. Famílias chegaram da cidade para conhecer de perto a tal menina da roça e encontraram Clara de avental simple e sorriso calmo, cabelo preso, ensinando a uma criança a diferença entre mel silvestre e de eucalipto. Houve música de viola, houve risada, houve venda suficiente para cobrir a semana e um restinho para o fundo de emergência. Ao meio-dia, um grupo de jovens tocou um teclado emprestado. No meio da música, eles chamaram Clara ao microfone. A gente soube que a senhora queria aprender piano. A gente não tem piano, mas tem vontade. Ela riu com o susto bom de quem é chamado por nome. Bonito, Antônio ficou atrás, com os olhos molhados de orgulho. Foi quando apareceu, no portão, quem ninguém esperava que viria a mãe de Antônio. Não no corpo, mas em lembrança viva, através de seu Anselmo, que trouxe da capelinha uma caixa menor e uma mensagem. Ela mandou dizer que você não precisa mais pedir licença para ser feliz. Dentro da caixa, uma partitura com anotações simples de quem aprende tarde, valsa da varanda. Clara sentou-se, respirou, pôs os dedos onde deviam estar, e as notas primeiras saíram tortas e lindas, como tudo que é começo verdadeiro. O pátio inteiro bateu palma, não pelo acerto, mas pela coragem de tocar. A tarde parecia, enfim, trazer sossego quando o telefone do advogado vibrou com uma novidade que cheirava a fim. Um dos dois presos na madrugada resolvera delatar. Disse nomes, contas, caminhos do dinheiro, datas de encontro, descreveu o rosto de Roberto e, num golpe final, entregou o áudio de uma conversa em que o doutor orientava a apertar. Fazenda na cerca e no fogo. O delegado pediu que Antônio e Clara fossem à cidade para formalizar anexos. Foram na delegacia, enquanto assinavam as folhas. Ouviram um burburinho que vinha do corredor. Roberto havia sido detido preventivamente numa blitz de estrada. Com dinheiro vivo no panazia um papel com placas de caminhões riscadas. Não era epílogo bonito. Era a justiça começando a funcionar do jeito difícil, imperfeito e necessário. O tempo, que até então só corria contra, começou a trabalhar a favor. Na semana seguinte, o juiz criminal decretou as primeiras medidas contra Roberto. O processo civil perdeu parte do fôlego e Helena, aconselhada pelos próprios, tirou-se para a capital, soltando uma nota magra onde dizia respeitar decisões. Ninguém acendeu fogos, ninguém dançou na sala. Antônio preferiu olhar a planilha do mês, calcular o que dava para pagar adiantado e depois encostar a cabeça no ombro de Clara no degrau da varanda. Foi ali, sem anel ainda, sem festa, sem vestido, que ele pediu o que já era, que ela ficasse para sempre. Não havia discurso, havia pergunta com verdade: você quer ser minha mulher? A resposta veio sem ornamento: quero. O casamento não foi de jornal, foi de gente. O jardim estava enfeitado com flores da própria horta e do quintal das vizinhas.
O altar, uma mesa antiga emprestada por Dona Felícia. Os bancos, tábuas apoiadas em caixotes. As luzes, pisca-piscas que os jovens da escola recolheram na cidade. Vestido branco simples, Clara reto, vestia de linho. Nos cabelos, uma tiara de flores pequenas. Nos olhos, a clareza de quem sabe o caminho que escolheu. Antônio usou blazer claro, chópimo, a postura de quem é grande sem precisar ser alto. Arthur, o irmão de Clara, leu um texto bonito sobre o que é coragem quando a gente tem medo e mesmo assim vai. A mãe dela chorou aliviada do lado esquerdo do peito. Seu Anselmo benzeu sem apressar. Quando os dois disseram sim, o pátio pareceu respirar de novo. Houve fogos, mas houve o som de palma sincera. E esse som preencheu tudo depois. Música. O teclado ficou no canto. E Clara, com dedos que já não tremiam tanto, tocou a valsa da varanda. Antônio estendeu a mão como quem oferece um mundo inteiro. Dançaram devagar, sem vergonha de errar o passo. A comunidade dançou junto, cada um com a sua alegria, e por um instante pareceu que o tempo tinha resolvido tirar um cochilo no pé da mangueira. No final, ele fez aquilo que prometera à mãe, a memória dela e a própria casa, pegou o microfone e anunciou. Programa Sementes, 3 bolsas por ano para jovens do campo seguirem estudando o que quiserem, pagas com a porcentagem ficha de cada feira e com a venda das máquinas que só pesavam poeira. Aplauso não faltou, respeito também não. Quando a noite chegou, estrela por cima e grilo embaixo, os dois ficaram sozinhos no lugar onde tudo sempre conversa, a varanda. Pensaram no dia em que ela segurou a rédea do cavalo e desviou o destino do precipício, no beijo tímido que o universo parou para assistir, na humilhação que quase os expulsou, no prato quebrado que virou prova de caráter, no colar plantado que virou prova de crime, na carta da mãe que virou muralha, na feira que virou abrigo, no piano que virou coragem, no tribunal que virou espelho do que importava. Não foi sorte, foi escolha atrás de escolha, cada uma mais difícil do que a anterior. Antônio passou a mão nos cabelos dela e disse que a vida não ficou fácil, e ela riu, dizendo que, graças a Deus, não ficou chata, e se beijaram como quem sela pacto antigo e novo ao mesmo tempo. Se você chegou até aqui e sentiu esse amor nascer, cair, lutar e vencer com verdade, me conta nos comentários o que mais te marcou na jornada da menina da roça e do fazendeiro. Qual cena você guardaria no coração? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa lembrar que coragem e amor não são palavras grandes demais para gente simples. A próxima história já está sendo escrita e eu quero você comigo quando ela começar.